Fala, meus amigos e amigas palmeirenses, estamos aqui novamente para trazer mais um vídeo no canal com as últimas informações do Verdão nesta terça-feira. Verdão já seguiu viagem para Fortaleza para o primeiro confronto da Copa do Brasil contra o Ceará. Será que teremos a dupla Paulinho e Vitor Roque? Está trazendo aqui as últimas informações, inclusive sobre esse tema. Se inscreva no canal, deixa seu like e vamos pro vídeo. Nossa. Vinícius Nicoletti, por aí, né, eu sei que não tem problema, nem com você, financeiramente, e nem com o Palmeiras, né? Vamos pro Palmeiras? Com o Palmeiras, com certeza não, mas comigo muito problema, viu? Eu vivo o seu dilema também aí, pode ter certeza. Eu sigo o seu lema, só se vive uma vez. Mas a questão é a seguinte, Mário, Palmeiras vai se preparando para esse confronto contra o Ceará, é o último treino, né? A delegação parte à tarde para Fortaleza para esse confronto e é um confronto interessante de Série A e que o Palmeiras defende a invencibilidade como visitante, ainda não perdeu nessa temporada, né? São 13 jogos com 10 vitórias e 3 empates e o Ceará defende uma invencibilidade em casa, não perde como mandante desde agosto do ano passado, são 25 jogos de invencibilidade, a maior do século do Ceará, então é mais um desafio para o time do técnico Abel Ferreira, que vem de 5 vitórias consecutivas fora de casa. Palmeiras deve ter algumas novidades, não tem essa de poupar o time todo, por exemplo, o Abel Ferreira vai fazendo esse rodízio durante os jogos, na última partida contra o Bahia, Estevão, Vitor Roque e o Paulinho, os três ficaram no banco de reservas e o Paulinho vive essa expectativa do seu primeiro jogo como titular. Por exemplo, os três podem entrar jogando nessa partida contra o Ceará, essa é a expectativa dos torcedores. E 3 jogadores já estão treinando normalmente desde a semana passada, podem ser relacionados o Murilo, o Mike e principalmente o Rafael Veiga, que se machucou na partida contra o Cerro Porteño, né, teve um deslocamento no ombro, mas está treinando normalmente e deve ser relacionado para essa partida. E aí, uma torcedora aqui, ó, vive um dilema, deixa eu mostrar aqui rapidinho, vem para cá, corre aqui, viajei 1000 quilômetros para te ver, Veiga, você veio da onde? Eu vim de Rio Verde, Goiás. Rio Verde, Goiás, mais de 1000 quilômetros. E aí o dilema é o seguinte, se o Veiga for relacionado para o jogo, ele passa aqui de ônibus e ele não vai ver sua faixa. Agora, se ele não for relacionado, ele passa por aqui de carro e aí pode dar um alô para você. Você prefere que ele vá para o jogo ou dessa vez não e passe e dar um alô para você aqui? Dessa vez eu prefiro que ele passe aqui e que ele vá para o próximo jogo, que vai ser em Brasília, que eu vou conseguir ir ver ele jogar. Então, se ele for relacionado para o jogo, fica a dica, você vai lá para Brasília, que está pertinho de você, você acompanha de lá. Sim. Tá aí, então, esse é o dilema da torcedora. A única torcedora que está aqui está esperando a delegação do Palmeiras. Passa o Veiga, vai para o jogo ou então deixa para a próxima. Vamos ver. Maravilhosa. Obrigada, Nicoletti. A torcedora já tudo esquematizado. Não é agora, vai pro próximo, eu encontro ele aqui e encontro ele no próximo jogo. Meus queridos, a informação que tenho aqui, Murilo, Mike e Rafael Veiga treinaram com o grupo, porém treinaram com o grupo, mas não estão ou não estarão à disposição para o jogo de amanhã. Marcos Rocha e Bruno Rodrigues também estão em transição, fizeram um trabalho à parte, deu para ver aqui fotos do Rafael Veiga, que está sendo acusado de ser o responsável pela melhora do Palmeiras, a saída dele. Né? Tem dúvidas aqui no time, vai o Everton vai já e também não tem outro, né? Aí quem joga Benedetti ou Bruno Fux, Piquerez, Emiliano ou Aníbal, Rios e Evangelista ou Evangelista, Felipe Anderson, Estevão Facundo, Flaco ou Vitor Roque, Paulinho entra nesse time ou não. Esse é um tema também que a gente vai falar aqui, mas diante das características do Ceará, Léo, pelo que eu tenho visto lá no Análise Verdão, o Léo faz bastante trabalhos, né, e estudos e análises a respeito dos jogos do Palmeiras, e principalmente o que eu mais gosto, características dos adversários, porque é muito difícil para mim, para o Lavieri, para os jornalistas em geral, acompanhar os jogos dos adversários do Palmeiras. Eu tenho visto o Ceará jogar, é um time bem reativo, né, um time que joga muita transição, muita força física. Para este modelo de jogo, naquele gramado que é um pasto horroroso, o que você pensa em termos táticos e de montagem do time dentro do que a gente está vendo aí de jogadores que estarão à disposição do Abel Ferreira? Então, Massa, Ceará do bom técnico Léo Condé, né? O Condé que foi campeão da Série B com o Vitória, quando o Vitória subiu, aí ele é demitido no comecinho da temporada ali na Série A,
Ele assume o Ceará ano passado sem tanta chance de subir, consegue subir com o Ceará e começou até bem no Campeonato Brasileiro. Tá roubando uns pontinhos aí de todo mundo. O craque do Ceará no momento é o Pedro Raul, né? Que foi chutado do Corinthians e tá fazendo gol à torta e à direita lá no Ceará. Centroavantão, 1,90, então já é um ponto pro Palmeiras ficar atento aí, pivô, bola aérea e tudo mais. Mas pensando na escalação, Massa, eu acho que o Palmeiras chegou num momento de elenco que consegue rodar e trocar algumas peças sem perder tanto e sem ser um negócio de meio time inteiro titular, time inteiro reserva, porque você vê, no último jogo agora jogou o Benedetti. Pode jogar o Fux agora, pode jogar o Naves. O Palmeiras não vai perder tecnicamente com isso. A dupla de volantes foi Aníbal e Rios. Contra o Ceará pode ser Emiliano Martins e Evangelista. Tá excelente. O Palmeiras não vai perder muito com isso. O Estevão começou no banco, pode voltar no lugar do Maurício. O Flaco vem de 2 jogos como titular. O Vitor Roque pode voltar nessa partida. Então são peças que o Palmeiras roda. Acho que não necessariamente pensando em tem que ter o time inteiro para esse jogo, tem que ter um time inteiro para o jogo contra o Vasco, mas quem tiver mais inteiro ao longo da semana, sem perder a força do coletivo, vai acabar jogando. Então eu acho que é um jogo para continuar fazendo isso. Eu gostaria de ver um Emiliano Evangelista no meio, um Estevão voltando, e se possível, se rolasse um Paulinho e Vitor Roque, eu acho que seria legal de ver, porque eu sei que você falou do gramado que realmente dá uma judiada porque é muito pesado, mas eu tô doido para ver esses dois juntos. Esse é um próximo tema nosso aqui, Léo. Você tocou num ponto Já importante. adiantei. E isso foi bem, foi bem. E o Gustavo Soler publicou no Twitter a foto do Murilo. Então, o Murilo voltou, viajou com a equipe lá para o Ceará, para enfrentar o Ceará, o que é uma ótima notícia, né, Lavieri? É uma boa notícia, né? Eu acho que é diferente, por mais promissor que possa ser o Benedetti ou até eventualmente o Naves, você ter o Murilo é outro nível de jogador pela experiência, por toda essa questão. E lembrando, né, o Palmeiras está com o Fux também, jogando muito também, chegou agora e está sendo bastante exigido, digamos assim, então é uma boa notícia. A gente tem, por conta dessa restrição do Palmeiras na divulgação da lista dos relacionados, normalmente a gente conta com os veículos locais que fazem a cobertura na chegada do time lá em Fortaleza, ou eventualmente dos amigos de outros sites aqui do Brasil, de São Paulo, que vão para lá também. Então, vamos ver quando sair a lista de relacionados completa, a gente pode ter uma ideia melhor, mas o Murilo viajar é uma excelente notícia, porque o Palmeiras tem sentido falta deles, e especialmente porque, mesmo antes, vamos ser sinceros aqui, né? Antes mesmo ele de machucar, ele e o Gomes já formaram uma dupla que a gente brilhava mais o olho, né? Espero que eles voltem a ter esse desempenho. Então, já que você tocou no tema, Léo, eu vou começar com o Danilo. Paulinho e Vitor Roque como titulares, por que ele faz tanta coisa assim, o Abel, né? Ele é incapaz de fazer um agrado para o povo, não, o Lavieri? Ele não faz de jeito nenhum, né? Aliás, noticiou recentemente aqui o nosso palestra que os empresários dele estão vindo ao Brasil em maio para ver se renova o contrato ou não. Já já a gente dá uma pitadinha disso aí também. Fala, Danilo. O Abel, ele tem essa questão desde o começo, desde sempre ele teve, né? Não é que foi agora, não é que ele ganhou e ficou metido, essas coisas que fala, né? Não, ele sempre foi assim, né? Desde o começo ele tinha algumas convicções e muitas vezes essas convicções acabaram dando resultado, né? Não à toa ganhou o que ganhou. Mas eu também tô morrendo de vontade de ver Paulinho e Vitor Roque juntos. O Paulinho jogando como um segundo atacante, pelo amor de Deus, não como um ponta. Isso é o que eu espero. E o Vitor Roque podendo desencantar, né? Porque o Vitor Roque já começa 11 jogos, nenhum gol, sendo que o coitado teve 2 gols anulados por 1 milímetro, que é um negócio surreal, né? Que não tivesse VAR ele estaria com 2 gols, mas enfim, é o que vivemos hoje em dia. O Abel é esse cara, né, Massini?
ele não cede a nenhum tipo de pressão, foi mudar o Felipe Anderson de lado porque o Veiga machucou, e às vezes tem um técnico que eu já ouvi alguém falando, eu vejo tanto programa que eu já não lembro quem falou isso, que tinha um técnico das antigas que falava que Deus escala, e que no final foi Deus que deu uma ajudada nesse caso, acho que foi o PVC que tem dessas, né? Que foi Deus que ajudou o Abel a mudar um pouco desse conceito do Veiga, com o Felipe Anderson lá pela direita, o Estevão um pouco mais centralizado. Eu acho que a hora que ele colocar o Paulinho e o Vitor Roque, ele vai ver. Agora, o que me intriga, o Massini, é que eu acho que o Paulinho ainda não está em condições de jogar 45 minutos. Porque não é possível que ele não tenha feito esse teste ainda. A única coisa que me explica ele não ter jogado é que ele não está em condições físicas, porque não é possível que o Abel não faça esse teste se o cara tiver condições físicas. Não sei se tem alguma explicação tática por trás da prancheta aí que o Léo pode trazer pra gente, mas fisicamente, para mim, é a única coisa, porque senão ele teria que ter jogado pelo menos 45 minutos já, né? O cara já tá há muito tempo já bem. E outra, ele entra bem nos jogos, cara. Ele entra, e o Palmeiras, e eu não sou contra isso aqui antes de qualquer coisa, hein? Mas o Palmeiras é um time que troca muito a bola, vai de um lado para o outro, procurando, esperando o adversário ter um desajuste ou alguma cobertura errada e aproveita o espaço. Não sou contra, é um modelo que, beleza, tá dando certo. Mas quando o Paulinho entra, você vê que ele é mais incisivo, é o cara que tenta mais ir para cima, para dentro dos caras. E aí muda um pouco o ritmo do jogo, e isso eu acho muito bacana. Então eu não sei, eu acho que a única explicação na minha cabeça para ele não ter sido testado ainda mais de 45 minutos, ou pelo menos 45 minutos, é a explicação física. Muito bem, a Dani está mandando aqui o seguinte, ó, todo mundo adora questionar as escolhas do Abel, mas também já tivemos muitos exemplos de que depois de um tempo ele tinha razão. O Dudu está aí para provar isso, né? Aliás, você pode já pedir desculpa para a Leila e para o Abel Ferreira, no caso do Dudu, porque de fato eles tinham razão e muita razão. O Vitor Morial pergunta qual é a situação do Paulinho, alguém sabe de fato? A situação é boa, ele já está à disposição, entendeu? Pode sentir uma coisinha ou outra, mas eles estão bem, o Paulinho está bem, está à disposição. Léo, eu queria te ouvir a respeito da entrada do Paulinho, porque o Abel deu numa das coletivas dele, ele posicionou a Paulinho e Facundo pelo lado esquerdo, e tem essa entrada do Vitor Roque como ponta esquerda, que teve um motivo para ele colocar o Vitor Roque lá, que não era bem jogar pela ponta esquerda, né? Ele falou sobre isso na coletiva. Eu queria que você explicasse para nós, por favor. Então, Massa, eu acho importante. Tiveram muitas críticas, né, a respeito de como entrou o Vitor Roque, de como entrou o Paulinho depois desse último jogo, mas eu acho importante a gente diferenciar o que o Abel faz ou tenta fazer, independente da ideia ser boa ou não, mas o que ele tenta fazer no decorrer de um jogo, por causa do contexto do jogo, e o que ele pensa como ideal para o jogador no encaixe dele dentro do Palmeiras. O Paulinho é um cara que foi usado nesse último jogo um pouco mais atrás, né? Quase como um 10 ali. Muito porque o Palmeiras já tinha Vitor Roque e Flaco Lopes, também não adiantaria de nada você jogar o Paulinho lá para frente também e ter os três afundados lá na última linha do adversário. Então o Paulinho acaba tendo que dar uns passos para trás para ajudar a construir, e foi bem fazendo isso. O Paulinho é um cara que o ideal ele tá sempre perto do gol, por causa dessa objetividade que o Danilo falou, mas dá para ver que ele é um cara que tem qualidade para achar um passe, para dar uma pifada. Primeiro lance dele, ele coloca a bola com a mão na cabeça do Flaco Lopes, né? Naquela cabeçada que tira a tinta da trave. Passou isso aqui, né, cara? Passou isso aqui. E ainda tem um outro lance que ele disputa a bola dentro da área, toca para o meio. Enfim, o Paulinho, os 3 jogos que ele entrou, ele foi bem nos 3 jogos. Contra o Corinthians ele quase faz gol, contra o Inter ele quase faz gol, e agora contra o Bahia também. Então, até respondendo o que o Danilo falou, realmente eu acredito que seja físico mesmo, ele não tá jogando. E o Vitor Roque, até esse último jogo contra o Bahia, ele tinha jogado mais como centroavante único, né? Como o camisa 9 do time. Só que
como o Palmeiras estava correndo atrás do placar, acho que até vale discutir se o Palmeiras deveria correr tão desesperadamente atrás do placar nesse segundo jogo contra o Bahia, mas como o Abel estava querendo a vitória e o Bahia estava cada vez se fechando mais no segundo tempo, o Flaco vinha de gols, vinha de boas partidas, o Abel opta por manter o Flaco. E quando você mantém o Flaco e coloca o Vitor Roque, você passa a usar 2 centroavantes e você acaba precisando ter um centroavante para fixar os zagueiros e outro para tentar aproveitar melhor os espaços, que no caso seria o Vitor Roque. Eu até acho que o posicionamento, a movimentação do Vitor Roque nesse último jogo, ela começa de um jeito e termina de outro, sabe? Ele começa abrindo um pouco mais para receber com o Piquerez, e com o passar do segundo tempo, o Palmeiras vai se mandando mais para cima, vai buscando mais o gol, o Piquerez passa a jogar mais espetado e jogar mais o Vitor Roque para dentro, que na minha visão é o ideal, o Vitor Roque mais para dentro, mais perto do gol. Acho que ele aberto na ponta esquerda passa longe do ideal. Mas eu acho que é uma coisa mais de contexto do jogo mesmo. Eu não acho que o Abel pensa nisso para o Vitor Roque dentro do Palmeiras. Eu acho que é mais porque o Palmeiras buscava o resultado contra o Bahia. E pensando agora mais para frente, o ideal realmente seria usar o Vitor Roque como esse 9, né, esse centroavante do Palmeiras, e o Paulinho como segundo atacante, como o Danilo falou, podendo cair para os lados, podendo recuar para ajudar a construir. Era isso que ele fazia no Atlético Mineiro. Não era um cara que ficava preso na ponta, nem que ficava preso no meio. Era um cara que jogava em dupla com o Hulk e tinha essa possibilidade de cair para o lado para poder trazer a bola de frente como um ponta, ou de atacar a área como um centroavante, ou de recuar e participar da construção como um meia. E na minha visão, o jeito que o Palmeiras tem jogado ultimamente, pelo menos nessa sequência, encaixa o Paulinho nessa função. Eu acho que é uma questão... Assim que ele tiver 100% fisicamente para começar um jogo, acho que é só colocar, não tem muito mistério. E aí, Lavieri, você acha que o Abel vai fazer isso amanhã? Acho que não, hein? Não, acho que amanhã não. Eu acho que ele vai até ter algum tipo de precaução amanhã também por conta do gramado. Ele já reclamou, o Mikael machucou lá, né? Então eu acho que ele vai ter um certo tipo de precaução. Eu não espero, pelo menos para amanhã, que ele faça isso, mas é inevitável que em algum momento ele faça esse teste, né? É inevitável. Então eu tô também... Eu não sei. Depois que ele jogou com o time titular na altitude, eu fiquei pensando, será que ele vai poupar contra o Ceará, vai tentar jogar as fichas aqui em São Paulo, segurar o resultado por lá? Eu estou bastante curioso para saber qual vai ser a estratégia do Abel nessa sequência, porque não para, como a gente já viu, como você já mostrou na tarja aí embaixo, não para, não tem folga. Talvez a folga é jogar com o Bolívar dentro de casa, você pode, de repente, jogar com o time um pouco mais abaixo, ainda mais se o Palmeiras conseguir um bom resultado contra o Cerro fora de casa, mas, putz, é uma sequência e tanto, eu estou bem curioso para saber a escalação de amanhã. E vamos trazer aqui agora algumas informações do próximo adversário do Verdão, que é o Ceará pela Copa do Brasil. Trazendo um recorte dos últimos 5 jogos da equipe do Ceará, todos esses jogos foram no Campeonato Brasileiro. A equipe empatou um jogo, perdeu 2 e ganhou outras 2 partidas. Porém, nos últimos 2 jogos não venceu. Empatou com o São Paulo lá no Ceará e perdeu para o Bahia na Fonte Nova. Trazendo um recorte dos últimos 4 jogos do Palmeiras contra o Ceará, o Palmeiras venceu 3 confrontos e perdeu 1. Inclusive essa derrota foi no Allianz Parque. E as 2 partidas que fez lá no Ceará, o Palmeiras saiu vitorioso. Só mais um destaque, na temporada de 2020 em que o Palmeiras venceu a Copa do Brasil, o Palmeiras enfrentou o Ceará. Lá no Ceará o resultado foi 2-2 e no Allianz Parque o Palmeiras venceu por 3-0 e acabou se classificando para a fase seguinte. E a atual classificação da equipe no Ceará no Campeonato Brasileiro é a 9ª colocação com 8 pontos. 2 empates, 2 vitórias e 2 derrotas. Para uma equipe que veio da 2ª divisão, está tendo um desempenho bem regular no campeonato. Então vai ser um jogo duro do Palmeiras lá para tentar sair vitorioso nesse jogo da Copa do Brasil. Lembrando que o destaque da equipe do Ceará nos últimos jogos é o atacante Pedro Raul, que ainda pertence ao Corinthians. Essas são as informações aí da equipe cearense. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário também e até o próximo vídeo.